Então, na aula passada o que a gente falou, né, sobre a modulação SSB. Qual é a ideia da modulação SSB? É usar menos largura de banda na hora de transmitir, certo? Porque quando você faz a DSB, você não manda a portadora, simplifica o demodulador, porém, você manda duas vezes a faixa de frequência normal do sinal, certo? Na SSB, como o sinal é real, a gente basta mandar, né, uma banda e a outra banda, né, essa outra parte aqui, né, ela sai por simetria. Então, ok? Na verdade, quando você manda essa banda aqui, você manda essa aqui também, né? E aí depois, quando chega lá, você simplesmente manda esse cara vir para cá e manda esse cara vir para cá e você tem um sinal todo e depois você coloca. Na verdade, o que você faz é mandar esse cara vir para cá e esse cara vir para cá. E aí você tem um sinal todo aqui no meio, certo? Foi o que a gente viu. Tá? A gente viu que a gente pode usar esse filtro passa-faixas ideal, né? Que ocupa simplesmente a largura de banda do sinal que você vai transmitir. Tá? Claro, ele é espelhado na parte de frequências negativas, certo? E o que você tem, ou seja, o sinal transmitido, né? É basicamente isso aqui. Tá? É o sinal completo, certo? Que é o F menos FC mais F mais FC, que passa pelo filtro, que é esse cara aqui. Ó. Certo? Então, o sinal completo, né, transladado na frequência, porque você está fazendo modulação, quando ele passa pelo filtro, fica só esse pedaço aqui. Certo? Isso é transmitido, quando chega do outro lado, o que você faz? Você volta, né, na verdade. Né? Você faz uma demodulação coerente, esse cara manda, né? Você usa FC novamente, então vai para 2 FC e vai para 0. Esse cara também vai para menos 2 FC e vai para 0. Então vai ficar um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui, lá em 2 FC, que não interessa muito. Você vai fazer o quê? Você vai fazer um filtro passa baixa e vai ficar só com o espectro que você queria, certo? Que é nesse cara aqui. Ok? E aí, a saída do filtro passa baixa é o espectro do sinal, ou seja, é o sinal. Né? Lembra que transformada de Fourier não existe um transformador de Fourier. Né? Existe um filtro passa-baixa, passa por ele e sai o sinal que você quer. Né? A transformada é só para a gente entender o que está acontecendo. Certo? A gente viu também que uma das formas de não usar esse filtro ideal, que é o filtro que a gente estava trabalhando lá, é usar o quê? Aí sim, usar um circuito transformador de Hilbert, aí sim um circuito mesmo. Né? Basicamente é um circuito que defasa de π sobre 2, né, o sinal, né? E simplesmente transmitir, né, o sinal original modulado, que é esse cara aqui, mais o sinal, né, transformado de Hilbert, modulado no seno, certo? E aí você tem exatamente o que você teria se tivesse usado o filtro passa-faixa ideal, certo? Isso a gente viu tudo. Na aula passada vimos isso tudo. Né? Na demodulação coerente, chega lá, a gente mostra que funciona direitinho, tá? E aí, a gente falou das relações de potência, mas a gente terminou, tá? Hoje a gente vai falar sobre a modulação VSB, né? Que é o seguinte, em vez de você usar, né, na saída, né, do seu sistema modulado, na verdade, você tem lá. Por que a gente usou a transformação de Hilbert? Porque aí a gente conseguia não precisar usar um filtro, digamos assim, tão
perfeito, né? Porque com a transformada de Hilbert você conseguia o mesmo efeito daquele corte na frequência, esse corte aqui, ó, né? Porque quando você trabalha, é muito difícil você conseguir um filtro assim, do que está em vermelho aqui, né? Então, uma das maneiras de você evitar usar um filtro assim tão perfeito, né, é você usar a transformada de Hilbert. Ela faz o mesmo efeito que esse filtro faz, certo? Uma outra maneira é você usar, né, um filtro que já não vai ser tão perfeito assim, certo? Pelo menos um lado dele, né, não é tão perfeito, tá? Esse filtro, ele tem, desde que, se você fizer isso, se você pegar ele, notem que ele é assim, né? E aí tem uma outra parte que é assim. Se você pegar a parte azul, que ficou mal feito. Se pegar a parte azul e somar com a parte vermelha, se você conseguir que a soma dê uma constante, né? Ou seja, uma coisa constante, serve, tá? E aí é um filtro mais fácil de ser realizado do que um filtro que é... Notem que o outro filtro é exatamente isso, né? O outro filtro também funciona. Se você pegar ele e somar, ele também vai dar a constante. Ali é mais fácil até ver que vai dar uma constante, certo? Mas ele é mais difícil de ser realizado, né? Quando você trabalha com esses filtros passa-faixas do que esse aqui de baixo, certo? De baixo é muito mais simples de ser feito. Não é tão simples assim, porque você cortar ali, que na verdade na prática corta, né? Esse lado, cortar os dois lados é difícil, tá? Reto, assim, que nem esse cara está fazendo, tá? Cortar um lado só é mais fácil. Não vai conseguir cortar também não, vai ter uma curvinha aqui, mas vai ser mais fácil, tá ok? Então, o que a gente vai fazer aqui, basicamente, se a gente conseguir, né, fazer com que você tenha um filtro menos perfeito do que esse outro que a gente estava usando, que a gente nem usou ele, né, na prática a gente usa um transformador de Hilbert, que é simplesmente o defasador de fase, né? É mais fácil usar um filtro assim, né, do que usar o outro é quase impossível de você conseguir. Desde que você tenha, né, uma soma, né, você vê que ele não vai conseguir eliminar totalmente, porque ele tem uma parte aqui, ó, que ele permite a passagem, né, da faixa de frequência, mas desde que você consiga, né, que a soma dê uma constante, aí tudo bem, aí não tem problema, certo? Vocês vão ver já já por quê, né? O que você quer é justamente isso, ó, que a parte esquerda do filtro passa-faixa, ó, a parte esquerda do filtro passa-faixa, mais a parte direita do filtro passa-faixa, quando elas se somarem, você conseguir uma coisa que é uma constante nessa faixa de frequências, quer dizer, a faixa de frequências que o sinal ocupa, certo? Se você conseguir isso, já está bom. E aí esse nome dessa modulação, ela não é SSB porque o filtro não é um filtro passa-faixa ideal, ele é um filtro passa-faixa real, né? E no filtro passa-faixa real, ele vai deixar passar numa determinada faixa de frequências, que é essa aqui, ó, um pouco, né, do espectro que você queria rejeitar totalmente, certo? Né? Mas desde que, como eu falei, e aí por isso se chama de vestigial, né? Ele deixa um vestígio do sinal, né, de determinadas frequências do sinal. Né? Se você conseguir fazer com que ele seja, que a soma seja constante, não tem problema nenhum. Como é que você prova isso? Como é que você prova que basta
ter isso aqui para você conseguir usar essa modulação. Você simplesmente pega, né, o que você tinha antes. Você tinha o quê? Você tinha o sinal. Isso, o que é isso aqui? Ó? Isso aqui eu vou desenhar para vocês lembrarem o que é. Isso aqui são aquelas duas bandas do sinal. Certo? Na verdade, desculpe, não são as duas bandas do sinal. São as duas bandas do sinal assim. Quando você multiplicava pelo filtro, que era esse, né, o que saía? Aí saía uma coisa assim e uma coisa assim. Certo? Ele vai mostrar que em vez de você usar isso aqui que você usava, que é você pegar aqui e usar, né, a transformada do sinal modulado, né, porque agora isso aqui é o quê? É o sinal modulado, né? Ok? Isso aqui é o S de F, que é a transformada do S de T, certo? E o S de T é o sinal transmitido, tá? Ele simplesmente pegou esse cara aqui e substituiu, né, em vez de usar aquela fórmula direta, que a gente fazia direto daqui, ele simplesmente substituiu. Ó. Vou pegar agora esse SF e vou substituir isso aqui. Opa, desculpa. Opa, legal. Certo? Quando você substituir nessa fórmula genérica, o que você vai ter? Você vai ter, ó, quem é S de F menos FC. Você simplesmente aqui, ó, vai colocar, ó, só para vocês entenderem. Ó, você vai colocar, onde tem F, você coloca o quê? F menos FC. Então, S de F menos FC vai ser igual, preste atenção, AC sobre 2, que multiplica M de F menos FC, mais M de F mais FC, que multiplica H de F menos FC. Certo? Isso é uma parte. Ok? Depois, o que você vai fazer? Você agora vai pegar essa outra parte, né? Então, você vai somar com, tudo é meio, né? AC sobre 2 de M de F mais FC menos FC mais M de F mais FC mais FC, exatamente. Entendeu? E depois é menos FC menos FC. Aqui é menos. Tá? Depois vai multiplicar por H de F mais FC. E vai fazer essa conta toda. Vai dar isso aqui, ó. O Y de F. Tá? Ok? Vai dar isso aqui, o Y de F. O que vai fazer aqui? Notem, se você, né, simplesmente agora, né, o que você tem aqui, presta atenção. Ó, se você olhar, o que você tem aqui? Você tem 3 termos aqui. Quando você faz essa conta toda, você chega aqui, ó. Então, você vai ter 3 termos, um F, um M. Na verdade, são 4 termos, ó. 1, 2, né, multiplicado, né? 3, 4. Certo? Só que esse aqui você consegue colocar o M de F em evidência, porque tem um aqui que vai aparecer M de F. Que vai aparecer o FC menos FC, FC mais FC, FC menos FC, FC mais FC, tá vendo? Então, esses caras aqui, ó, vai dar M de F, e aqui também vai dar M de F. Certo? O M de F vai multiplicar o H de F menos FC, o H de F mais FC, vai ter esse termo, vai ter esse termo. Quando você passar por um filtro, passa baixas, né? O que vai acontecer? Esses 2 termos aqui, ó, eles vão sumir. E aqueles termos estão lá em 2FC, lembra? Você
Você jogou ele, você modulou novamente, você jogou ele lá para... Se você faz a demodulação coerente, né? Você mandou ele lá para cima. O que acontece? Ó? E vai sobrar quem? Vai sobrar o m de f multiplicado por isso. Quem é isso? Isso é, se fosse um filtro ideal, seria uma coisa assim. Esse aqui seria o H de F menos FC. E mais uma coisa assim. Isso aqui seria o H de F mais FC. Certo? E aí, notem, se fosse ideal. Isso, quando você coloca isso na faixa, né, de frequência, menos ômega e mais ômega, ou seja, de menos ômega até mais ômega, nessa faixa de frequência aqui é o quê? Isso é uma constante, certo? O que ele fala é o seguinte, não precisa ser uma constante. Desde que o filtro seja, mesmo que ele seja assim, ou assim, se na hora que você soma os dois, fica constante na faixa, tudo bem. Isso vai acontecer? Às vezes acontece, às vezes não acontece. Por exemplo, ó, se eu pegar um filtro que é assim, a gente vai fazer uns exemplos, né? E o outro é assim. Ou seja, a parte negativa dele é assim. Se você somar esses dois caras, vai dar direitinho uma coisa constante. Mas, por exemplo, se você fizer isso, ó, deixa eu dar um exemplo bem parecido com esse. Ó. Se você pegar isso aqui e fizer isso, ó, presta atenção. É só chegar um pouquinho mais perto. É só você fazer isso. Vocês estão entendendo? Quando você somar esses dois caras aqui, vai dar um retângulo. Isso aqui, ó, esse cara, quando ele soma, ele dá exatamente esse pontilhado que está aqui em cima. Vou botar até em outra cor aqui, ó, dá sempre isso. Porém, quando você somar daqui até aqui, ó, vai dar um cara, vai aparecer um triângulo, assim, não sei se vocês estão entendendo. Vai aparecer um cara para cima, entendeu? Ou seja, não é constante. Ou seja, esse filtro aqui, esses dois filtros aqui, né, que é o filtro que você usou para fazer o VSB, não vai funcionar. Né? A gente vai fazer alguns problemas assim. O legal é que nesse livro aqui, ele só pergunta se funciona ou não. E aí eu vi o livro do Latte, ele fala assim, ó, se não funcionar, você pode acrescentar, porque aí às vezes não funciona e acontece isso aqui, ó. Por exemplo, ou acontece isso aqui, esse bico que a gente viu ali, né, uma coisa assim. Aí ele fala assim, dá para corrigir? Dá, se você pegar e passar um filtro assim, ó. Né? Se você conseguir um filtro que tenha, digamos, aquele triângulo para baixo, no final ele corrige. Então, na verdade, se você passar por um outro filtro ainda, só que não é fácil encontrar esses filtros, né? Na teoria é muito bonito, na prática não é. Mas no livro do Latte ele fala assim, você poderia colocar um outro filtro para consertar? Aí, eu falei, pior que pode, né? E é isso mesmo, ele mostra como faz isso na teoria. Né? Ele, por exemplo, ele soma um que aparece assim, ó. Que o filtro, quando você soma, dá um negócio assim, né? Um quadradinho. Aí o cara, o que é que ele fala? Bota um filtro assim, ó. Né? E quando você fizer esse filtro assim, somando com o de cima, você consegue cancelar e aí, o que acontece? Acontece o que você queria. Acontece o quê? Você quer uma coisa reta, quando somam os dois filtros. Na verdade, somariam 3 filtros. Na verdade, os 2, mais um outro que você coloca para corrigir esse problema do sinal. Achei interessante, tá? Achei interessante, tá? Legal. Então, o que ele fala? Ó, é o que ele fala. Se você passa por um filtro, né, do lado direito, você elimina, né, o filtro passa baixas aqui, fica só esses dois caras. Se isso aqui for uma constante, você pode usar a modulação VSB. Não tem problema. Tá? Lembrando que o caso do SSB padrão, é óbvio que é um caso específico do VSB. Né? Só que não é VSB porque não tem nenhuma perninha vestigial aqui.
certo? Certo? O caso do SSB padrão é um VSB sem a parte vestigial, certo? Ok? Funciona direitinho. Tá? Para finalizar, né? Finalizar não, né, galera? Finalizar a modulação AM, né? Então, para finalizar a modulação AM, né? Vamos falar um pouquinho sobre a modulação em quadratura, né? Essa modulação em quadratura, né? Ela é usada quando você quer... Uma das coisas que você pode fazer para... que a modulação faz, é você usar o canal para mais de uma mensagem. Porque, como assim mais de uma mensagem? Você transmite duas mensagens, né, diferentes, em frequências diferentes, né? Você está otimizando a banda, né? É por isso que hoje o cara compra banda de transmissão, né? Quando não tem leilão de banda, vocês já ouviram falar? Por quê? Porque a banda ela é a banda de quem é? Da natureza. Ninguém, né? Só que quem controla quem vai usar aquelas faixas de frequência é o órgão regulador, né, do Ministério das Telecomunicações. Senão todo mundo usava. Por que não pode usar todo mundo? Senão o cara começa a transmitir, por exemplo, numa determinada frequência, que é a frequência utilizada pela transmissão de rádio. O que vai acontecer com as ondas de rádio? Quem estiver perto daquele cara vai ter interferência, certo? Por isso que rádio. O que é rádio pirata? É o cara transmitindo na frequência da rádio. Só que aquela frequência, ela é, digamos, ela é outorgada pelo governo mediante pagamento ou não, né? Por que mediante pagamento ou não? Porque tem muita gente, né, políticos, etc., que tem uma determinada rádio. O que é o cara ter uma rádio? É ter o direito de usar uma determinada faixa de frequência na transmissão FM. Não é só para transmissão de FM, você também pode fazer para transmissão de AM, também pode fazer para transmissão de TV. Então o cara tem direito de fazer aquilo. Ah, mas eu também posso transmitir? Sim, mas aí você não foi autorizado a usar aquela faixa, né? Se você começa a usar aquela faixa, né, perto de algum lugar, né, onde tem uma rádio que foi autorizada, que é oficialmente a dona daquela faixa de frequências, né? O que vai acontecer? Vai haver uma interferência. Então o dono da rádio pode falar, ó, tem uma rádio pirata aqui do lado que está usando a minha faixa de frequências, certo? E aí, o que acontece? Você pede para a Anatel, para algum órgão regulador, para ir lá e apreender aqueles materiais, etc. Mas o que acontece é que eu falei, o espectro está ali. A gente vai falar sobre frequência imagem, né, que tem tudo a ver com as frequências de FM e AM que você já conhece, e também com frequências de televisão, né? Para facilitar a vida, você fecha, digamos assim, a faixa de frequência que você vai usar no FM, senão você poderia colocar qualquer uma. Então, na verdade, para manter uma padronização, você coloca umas faixas de frequência fixas, né? Facilita também na hora de fazer o demodulador coerente. A gente vai ver isso, tá? Uma modulação serve também para fazer isso, pegar um sinal numa determinada frequência, o outro na outra determinada, e transmitir pelo mesmo canal. O canal, no caso, seria as ondas eletromagnéticas, o ar, certo? Mas pode ser também fibra ótica, né? A fibra ótica tem uma faixa enorme e você pode colocar um monte de sinais diferentes ali. Isso chama-se multiplexação, né, por divisão de frequência, tá? Tem multiplexação por tempo, não é a melhor coisa do mundo, porque a multiplexação por tempo, o que ela faz? Ela mostra um sinal, manda um pedaço, né, e mostra outro, manda um pedaço, depois volta no outro sinal, né? Não é uma coisa, né, por divisão de tempo, não é a melhor coisa. Por frequência é muito melhor. Então, a modulação em quadratura, o que você faz é o quê? Você manda dois, né, sinais, duas mensagens, com a mesma portadora. Como assim a mesma portadora?
Quando a gente fala, o que define a portadora? É basicamente quem? A frequência dela, certo? A frequência dela. É a mesma portadora, só que você faz o quê? Você manda com uma defasagem de fase da mesma portadora de π/2. Como assim π/2? O que é o seno? Não é o cosseno mais π/2? Não é isso? Então, você tem o seno nada mais é do que você pegando o cosseno mais π/2, né, de alguma coisa mais π/2, você manda com a defasagem daquele cara, certo? Então, você faz a defasagem na fase. Quando você faz isso, você consegue mandar os dois sinais, né, ao mesmo tempo, no mesmo canal. Qual é a vantagem? Estou mandando 2 vezes mais informação, né, usando a mesma portadora, tá? Então, o que você tem que fazer? Simplesmente transmitir isso. Olha como é que funciona legal, ó. Você pega o sinal que foi transmitido, né? Que é esse aqui, ó. Quem é esse S de T? Né? Esse S de T é M1 cosseno de 2π FCT mais θ. Então, é M1 cosseno de 2π FCT mais θ mais M2 seno de 2π FCT mais θ. Certo? Que foi transmitido. Aí, quando chega, né, lá na recepção, o que você faz? Você faz também uma recepção meio que em quadratura. Né? Você estava usando porque lembra como é que é a demodulação? Não é você multiplicar a demodulação coerente, não é multiplicar pela mesma portadora? Só que ele multiplica pela portadora, né, e por menos a portadora, né, que é basicamente defasar de π/2 mais uns 180 graus, né, 3π/2, digamos assim, certo? Quando você faz isso, né, e passa pelos filtros passa-faixa, você vai ter 2 sinais recebidos, o R1 de T e o R2 de T. Vamos ver como é que isso fica, né? Isso aqui é o demodulador, vamos ver como é que isso fica. Vamos ver se quem é esse R1 de T e quem é esse R2 de T. Idealmente tem que ser alguma coisa que seja o M1 e o M2, certo? É claro que pode dar problema. Por que pode dar problema? Lembra qual era o problema na demodulação coerente? Era essa diferença de fase. Era o θ-chapéu, lembra? Podia até dar um pau total e o θ-chapéu sendo igual a π/2, você não recebia nada do outro lado. Né? Se fosse a diferença fosse π/2, né? O θ menos o θ-chapéu, né? Se você tivesse uma diferença de fase diferente de π/2, não tinha problema nenhum. Né? Por quê? É só usar a matemática aqui, ó. O que você tem, ó, lá em cima? Quem é o U de T? Ó, quem é o U de T? O M1 cosseno de 2π FCT mais θ menos M2 de T seno de 2π FCT mais θ vezes o cosseno. Ó. Vezes o cosseno. Ó, vezes. Aqui embaixo, quem é? É o menos M1. Por que menos? Né? Não era mais e menos? Era mais e menos. Só que você multiplicou pelo menos seno, ficou menos e mais. Ah, multipliquei pelo menos seno? Sim, ó. Menos seno. Estão vendo? É de propósito que você faz isso. Certo? O que você vai fazer agora? Você vai ter M1 cosseno, cosseno, M2 seno, cosseno, M1 cosseno, seno, M2 seno, seno. Estão vendo? São 4 termos. Concordam? Vai ter 4 termos, né? 2 termos em cima para o U de T e 2 termos embaixo para o V de T. Aí você vai usar as identidades cosseno, cosseno, seno, seno e seno, cosseno. Certo? Ok? Então aqui vai ter, ó, aqui vai ter um cosseno, cosseno, em cima vai ter um seno, cosseno. Depois vai ter um cosseno, seno, depois vai ter um seno, seno. Então você vai ter 3 tipos diferentes, né? Porque seno, cosseno e cosseno, seno é a mesma coisa. Mas também tem o cosseno, cosseno e o seno, seno. Certo? Então, ó, você vai ter isso, primeiro tipo, depois mais 2. Usando essas identidades, o que sobra? Vai aparecer, ó, um M1 cosseno de θ menos θ-chapéu, depois um cosseno da soma,
seno da soma, seno da soma, cosseno da soma. Quando você passar esses dois sinais pelo filtro, passa, baixa, esse cara some, esse cara some, esse cara some e esse cara some. Certo? Aí você vai ter quem? Você vai ter um R1 e um R2. Legal? Só que esse R1 depende da diferença de fase θ menos θ chapéu, da modulação coerente, não é isso? E depende desse seno de θ menos θ chapéu. Certo? Né? Se essas diferenças de fase forem na fase de π sobre 2, é problema. Na faixa de 0 não tem, né? Você tem que diferenciar, né? Olha, na verdade, se você quiser um sincronismo perfeito, né? O que vai acontecer? Quando θ é igual a θ chapéu, o seno de 0 é 1, o cosseno é 1. Então aqui, ó, o R1 virou M2. Né? É só você subir. O que é? Se θ menos θ chapéu for igual a 0, que é o que você gostaria que acontecesse, ou seja, não tiver atraso nenhum, o que vai acontecer? Você vai ter o seno de 0, que vale quanto? 1, e o cosseno de 0, que vale quanto? Desculpa, o seno de 0 vale 0, e o cosseno de 0, que vale 1, certo? E aí, o que vai acontecer? Esse cara aqui vai sumir, esse cara aqui vai sumir, certo? E aí, o que vai acontecer aqui? Em cima você vai ter meio de M1 de T, embaixo você vai ter, né, em R1 vai ser meio de M1 de T, né? Não tem problema se você tiver isso diferente de 0. Se tiver um π sobre 2, também não é nem problema, porque você consegue pegar do outro lado. A vantagem da modulação em quadratura é essa. Se for qualquer coisa diferente, você vai ter alguma coisa atenuada, também não é tão complicado assim. Só que vai ser a soma das duas, aí você vai ter que pegar um menos o outro para conseguir encontrar o sinal que você quer. Certo? Você consegue encontrar os dois sinais do outro lado. Ah, foi atenuado. Claro que é atenuado, né? Por causa do cosseno que você está usando, mas não tem problema nenhum. Tá? Você consegue depois com o amplificador aumentar esse sinal. Tá? Ainda continua. Vou falar na aula que vem. Não, já são 11h15, eu perdi muito tempo no início. Mas aí, continuando, a gente vai falar sobre translação de frequência. Translação de frequência, galera, é só um macete para você não ter que ficar fazendo um monte de filtros diferentes. Entendeu? Aí você vai usar uma técnica que é bem interessante. O problema é que a translação de frequência no FM não tem problema nenhum. Mas no AM pode dar zebra. Vocês vão entender já na aula que vem. Tá? Eu não vou continuar porque já são 11h15, passou muito tempo. Legal.